Ouro versus Bitcoin. Qual dos ativos financeiros você acha que é melhor? Qual que você prefere? Qual dos dois você coloca na sua carteira? Qual você deixa de fora? Ou você coloca os dois? Esse é um assunto polêmico. Tem muitas pessoas aí que advogam pelo Bitcoin, que falam que o ouro não vale nada. Tem muita gente que advoga pelo ouro e diz que o Bitcoin não vale nada. Então tem muita discussão aí e a gente vai falar sobre os aspectos que são favoráveis para o ouro, os aspectos que são favoráveis para o Bitcoin. No final desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre qual eu acho o melhor ativo e já aproveita aí que eu quero também saber a tua opinião. Coloque nos comentários aí o que você acha que é o melhor, o ouro ou o Bitcoin. Vamos pro vídeo. Bom, vamos lá então. Esse vídeo está estruturado da seguinte forma: a gente primeiro vai falar sobre o ouro, quais são os aspectos positivos do ouro, as características que o ouro possui. Depois a gente vai falar sobre as características e as coisas boas e negativas que o Bitcoin possui e aí a gente vai fazer uma conclusão. Vamos começar então falando sobre o ouro. Trouxe aqui uma série de tópicos aí para a gente falar todas as características do ouro, são muitas também, então vamos lá. O ouro é o metal dos deuses, ele já foi até cultuado pelas pessoas no passado. Tem um histórico milenar aí a favor do ouro, porque o ouro existe no planeta há milhares de anos e ele é valorizado por todas as pessoas em várias culturas, em vários momentos da história diferente. Então o ouro tem um aspecto aí de reserva de valor que é muito importante, ele é muito apreciado há muito tempo e é difícil que isso mude, possui muita durabilidade por isso, né? É uma reserva de valor também em tempos de crise e proteção para períodos instáveis na economia, né? Os especialistas recomendam que você ponha entre 10% e 20% do seu portfólio em ouro, então ele tem uma boa resposta para períodos inflacionários. Outro ponto, tem aproximadamente, e isso é um dado que foi difícil de achar, mas vamos lá, a gente tem aproximadamente 244 milhões de quilos de ouro no mundo. Isso inclui as reservas que estão já em circulação, sejam em pedras preciosas, ou melhor, sejam em joias, sejam em reservas nos bancos centrais, e inclui também as reservas de ouro que já foram encontradas, mas que ainda não foram exploradas. Então, reservas que o pessoal ainda não conseguiu extrair o ouro. Isso é o que a gente tem no momento. Pode ser que a gente descubra mais ou não. E para a gente falar sobre essa reserva aí de ouro, para a gente começar, 50% é utilizado em joias, 18% em investimentos privados, 12% na indústria, né? Se você não sabe, o ouro ele é um metal que ele é utilizado também pela indústria, 17% em reservas nos bancos centrais e 3% em outros usos. É assim que o ouro meio que está dividido aí na sua utilidade. Já chama a atenção 50% utilizado em joias. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Os bancos centrais compram ouro com alguma frequência, inclusive o Brasil dobrou a quantidade de ouro que possui em reserva. Agora no ano de 2021, o Brasil foi lá e comprou bastante ouro. Outro aspecto importante sobre o ouro é que o supply ele não é facilmente inflacionado, mas ele pode sim ser inflacionado. Por que ele não é facilmente inflacionado? Porque quando você descobre uma reserva de ouro, existe um tempo aí que pode ser de 10 a 20 anos até que o pessoal consiga fazer a extração daquele ouro e colocar ele no mercado. Então, por mais que exista uma inflação, né, uma inflação que pode ser aí a descoberta de uma nova reserva de ouro, essa reserva, assim que ela é descoberta, ela não entra direto na economia. Apesar de que tem um meteoro aí formado basicamente por metais que a NASA está estudando e a NASA vai para lá no ano de 2022. A NASA ela não confirma e nem desconfirma que existe uma reserva de ouro muito grande nesse meteoro que eles estão indo lá para explorar, mas alguns portais de notícia colocaram aí que existe aproximadamente 15 trilhões de ouro nesse meteoro. É um meteoro muito grande e ele é formado só por metais, por isso tem a expectativa de que haja muito ouro nesse meteoro. A NASA está indo para lá para investigar. Mas eu não vou falar que a NASA vai trazer o ouro do espaço aqui não, essa é só especulação. Outra coisa importante sobre o ouro, e aí é um dado histórico, né? Os bancos centrais proibiram a conversibilidade do ouro em dinheiro na década de 70. Antigamente o dinheiro que a gente tinha ali era lastreado no ouro no banco, hoje isso não existe mais. Então o ouro ele deixou de ser moeda e, enfim, não é mais meio de troca, não é mais unidade de conta.
ele se tornou apenas um ativo financeiro utilizado para proteção, que a gente chama de reserva de valor, numa canetada. Então você precisa ficar esperto com isso, porque o governo, numa canetada, disse que o ouro não é mais moeda. E aí, eu trouxe aqui uma imagem que eu tirei de um site oficial também do governo dos Estados Unidos que fala sobre o ouro, né? Porque na década de 70, ele pegou o ouro das pessoas, transformou numa nota que não tem valor nenhum e ficou com ouro. A inflação acumulada desse período, da década de 70, 1971 para ser mais exato, até hoje, está aí em 582%. Está aí a prova retirada direto do site do governo dos Estados Unidos. Isso significa que o teu dinheiro perdeu 11,64% de poder de compra anualmente, né, desde o ano de 1971. Então, a moeda que o governo te dá, essa moeda papel, ela não tem valor. Se fosse o ouro, isso teria valorizado bastante, né? Uma onça de ouro naquele mesmo período custava esses $35 que eu coloquei na tela. Hoje uma onça de ouro vale mais de $1.700. Bom, a inflação aí pegando pesado, né? O ouro também foi a causa de algumas guerras. A indústria produz cerca de 3 toneladas de ouro atualmente. Eles gastam aproximadamente 130 terawatts de energia para produzir isso. Já falei no vídeo também sobre o impacto ambiental do Bitcoin. O Bitcoin está entre 30 terawatts aí, então o Bitcoin não é pior do que o ouro nesse aspecto. Mas a mineração de ouro passa muito longe de ser sustentável do ponto de vista ambiental. É possível adulterar o ouro, isso também é importante. Como assim adulterar o ouro? Vamos lá. O ouro que você compra, por exemplo, na joia, o ouro 24 quilates, ele só é 92% ouro. Não sei se você sabia disso. O ouro menos puro, ele chega até 14 quilates, que ele tem 58% de pureza, ou seja, só 58% dele é ouro de verdade, o resto são misturas aí de outros metais. Então, nessas joias aí de ouro, você tem que também tomar cuidado, porque nem tudo é ouro nessas joias aí. Se não for de 24 quilates, é um ouro que ele é menos puro, né? O ouro de 18 quilates, por exemplo, só tem 75% de ouro, o resto é mistura, então isso também é importante, você consegue adulterar o ouro. É muito difícil transportar, é difícil de usar como meio de pagamento, você não consegue dividir. E existem produtos financeiros de ouro que não são necessariamente ouro, né? Não tem reserva de ouro, ele é só o papel. Então, alguns ETFs, alguns fundos que você compra em ouro para investir em ouro, às vezes aquele fundo ele não tem ouro, ele tem um título de ouro, então ele não tem ouro físico. Muitos investidores, os maiores investidores em ouro, se você não sabia disso, agora você sabe, eles investem em ouro físico e eles pagam locais específicos para guardar aquele ouro físico, porque eles não compram ouro de papel. Outra coisa importante sobre o ouro, ele já foi proibido e já foi confiscado por governo, conforme aí a Ordem Executiva de 1933. Então, durante a Grande Guerra, né, o governo foi lá, pegou o ouro das pessoas, roubou mesmo, pegou o ouro das pessoas. Tem esse probleminha que o ouro ele pode ser confiscado numa canetada também. Isso já aconteceu, então a gente tem um histórico disso. O mercado do ouro ele é bastante regulado. É difícil a gente imaginar que o governo vá proibir ou confiscar tudo novamente, mas entre ouro e Bitcoin, o único que tem histórico de confisco é o ouro. A gente está chegando já no final dos dados importantes para a gente avaliar aí o ouro. Desde 1971, ele se multiplicou em 50 vezes, então se você tivesse uma onça de ouro ali de $35, você teria uma multiplicação financeira para o teu investimento de 50 vezes. Hoje uma onça de ouro custa mais ou menos $1.775 quando estou gravando esse vídeo. Mas, se a gente corrigir ele pela inflação, tá aí na tela, o gráfico histórico de 100 anos, você pode observar que agora, no finalzinho do ano de 2021, corrigido pela inflação, o retorno do ouro está até menor do que na década de 80. Então houve um período inflacionário aí, ao qual o ouro não conseguiu se recuperar. Outra coisa importante, que é até bastante polêmica, muitos defensores do ouro podem discordar, mas isso é um fato, não tem como discordar. O ouro já sofreu manipulações de preço. Tá aí a notícia
10 bancos enfrentam processos do governo dos Estados Unidos pela manipulação no preço de ouro, isso notícia de 2015. Em 2020, o JP Morgan, um dos bancos mais famosos do mundo, pagou 920 milhões para resolver também processos aí de agências do governo por conta da manipulação do mercado de metais preciosos no mundo inteiro. E aí, finalzinho aí também, o banco também fez um acordo para um processo que o acusava de manipulação de metais preciosos. Então, tem aí um histórico de manipulação no preço do ouro, né? Muitas pessoas falam que criptomoedas são manipuladas, não sei o que e tal. Pô, o que a gente já tem prova é do mercado do ouro. Mas vamos seguir em frente, né? Essas manipulações levam as pessoas a questionar aí a autenticidade das informações que existem sobre o mercado do ouro, porque na prática você não consegue auditar e verificar o mercado do ouro como você consegue fazer com o Bitcoin. Você consegue olhar lá no Blockchain Explorer e você vê tudo que está acontecendo. Você consegue abrir aí um nó da rede Bitcoin, você entra, faz parte, você consegue acompanhar tudo que acontece. Isso não acontece com o mercado do ouro. E alguns já questionam também o papel do ouro como reserva de valor. Estou colocando aí 2 gráficos importantes de 2011 e 2015, que foi uma expansão monetária do Fed, que aumentou aí o M2 em 30%. Na prática, isso é o seguinte: inflação. O governo imprimiu dinheiro em 30% entre 2011 e 2015, né? Aumentou aí a base monetária. Nesse mesmo período, o ouro, que é uma reserva de valor, caiu de preço. Então, algumas pessoas questionam o papel de reserva de valor do ouro por conta disso. Claro que se você for olhar aí o gráfico, isso era de 2015, o preço da onça do ouro chegou em $1.000 e hoje já está muito maior, já está em 1.700, realmente se recuperou. Mas houve aí um período histórico em que o ouro não conseguiu ser uma reserva de valor para a inflação do dólar. E lembrando que o ouro ele é negociado em dólar no mundo inteiro. Então, frente ao dólar, que deveria ser a moeda assim, que serve de base para precificar o ouro conseguiu perder valor, mesmo com o dólar sofrendo uma inflação aí muito grande, de 30%. E agora a gente chega nos dados sobre o Bitcoin. E aí a gente tem que também ser muito realista aqui, porque esse enfrentamento traz aí alguns aspectos muito claros de tecnologia, mas a principal deficiência do Bitcoin nesse embate é justamente a sua história. O Bitcoin ele existe há menos de 15 anos, ele ainda não foi testado pelo tempo como o ouro foi testado pelo tempo. Então esse é o primeiro dos vários aspectos que a gente vai começar aqui a falar agora do Bitcoin. Agora olha o seguinte, se a gente considerar que o mercado de criptomoedas ele surgiu de forma mais expressiva no ano de 2013, e ele funciona ao redor do mundo inteiro 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente coloca isso em horas, o Bitcoin ele funcionou já por 45 anos, enquanto a B3, a Bolsa Brasileira, está aí funcionando há 130 anos e a Bolsa dos Estados Unidos há mais de 200 anos. Então o Bitcoin ele ainda é jovem frente a esses outros mercados, mas por funcionar 24 horas por dia, vários dias por semana, e as bolsas funcionam mais ou menos cerca de 250 dias por ano e elas não funcionam 24 horas, você tem uma idade do Bitcoin que talvez daqui a alguns anos ele até consiga ultrapassar aí em pouco tempo, relativamente pouco tempo, consiga ultrapassar aí o tempo de funcionamento dessas grandes bolsas. Outra coisa importante que a gente precisa falar sobre o Bitcoin, que é um dos aspectos negativos, ele pode ser proibido pelo governo se o governo entender que o Bitcoin é uma ameaça. Então, muitos países relevantes já entendem que o Bitcoin ele é um ativo financeiro, não estão tratando como um concorrente à sua moeda, mas existe esse risco legal. A China, por exemplo, baniu. Agora, como eu falei, a maioria dos países trata o Bitcoin como um ativo financeiro. É assim lá nos Estados Unidos, é assim aqui no Brasil, é assim lá na Europa. A China que realmente, a China é uma coisa à parte. A própria Rússia também não tem nenhuma legislação que proíbe as criptomoedas, eles estão até estudando para trazer regulamentações. A maioria dos países hoje estuda regulamentações de projetos de criptomoedas e a maioria deles considera
aprovar as criptomoedas que funcionam normalmente, em especial o Bitcoin. O Bitcoin ele é considerado um ativo financeiro e não uma moeda que compete com a moeda daquele país. Apesar de que o Bitcoin ele pode ser sim usado como moeda, é o que fez El Salvador. Eles adotaram o Bitcoin como moeda de curso legal e eles até chamaram bastante atenção internacional por conta disso, né? Utilizar o Bitcoin como moeda. O FMI, né? O Fundo Monetário Internacional, criticou El Salvador por isso. Eles acham um risco. É uma coisa muito nova, né? A gente vai ter que esperar realmente para ver como que vai se desenrolar essa adoção do Bitcoin como moeda. É a primeira vez que está acontecendo na história. Então, a gente tem que ter também um pouco de paciência para ver como que isso vai se suceder. A princípio, que a gente tem tido de relatos lá é que muitas pessoas têm adotado o Bitcoin agora, estão começando a crescer a base de usuários, mas eles conseguiram chegar em 3 milhões de usuários. Eu acho que em pouquíssimo tempo, em uma semana, eles conseguiram 3 milhões de pessoas com suas carteiras de Bitcoin. Então ele pode sim ser utilizado como uma moeda de curso legal. O Bitcoin não sofreu nenhum hackeamento grave. Alguns advogam aí que existe um risco de cibersegurança para o Bitcoin, mas o Bitcoin é seguro. E a gente já entra nos aspectos positivos do Bitcoin, né? Ele não pode ser adulterado, ele não pode ser misturado. É um ativo digital que não pode ser destruído. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Não é possível destruir a rede inteira, não é possível desligar a rede. Então ele tem alta durabilidade, assim como o ouro. Possui a maior liquidez do mundo, né? Ele é mais acessível do que outros investimentos. Você rapidinho, mesmo em instituições que não pedem documentos oficiais, você consegue abrir uma conta e fazer transações de Bitcoin. Então é muito fácil para alguém comprar e vender Bitcoin. Ele é desinflacionário, a sua quantidade de novos Bitcoins emitidos ano a ano, ou melhor, a cada 4 anos, por conta do halving, ele vai diminuindo. Se você não sabe, o halving ele é um evento que acontece de 4 em 4 anos, em que a quantidade de novos Bitcoins na rede cai pela metade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a quantidade de Bitcoins emitidos pela rede são de 6,25 e isso vai cair pela metade agora no ano de 2024. Isso é até importante, né? Porque a gente considera isso como uma programação para que ele se valorize, né? Ele é tecnologicamente superior, na verdade, né? Ele é programado com o supply limitado de 21 milhões, que tem esses períodos de diminuição de oferta, né? Então, por isso que eu falei que ele é programado para se valorizar. Ele é descentralizado, não depende de ninguém, de nenhum governo para funcionar. Ele é muito fácil de se transportar, é facilmente divisível. Um Bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis, que são as menores unidades, aquela fraçãozinha de 8 dígitos, 0,000000001 Bitcoin, a menor fração do Bitcoin. Então ele é facilmente divisível. Além da segurança tecnológica, ele pode ser armazenado em carteiras que têm maior nível de segurança. Então, dependendo da vontade do usuário, da pessoa, ela pode colocar o Bitcoin em uma carteira externa, isso adiciona uma camada a mais de segurança. Falei com relação ao ouro, né, que o cara que ele compra ouro físico, ele precisa colocar numa instituição para proteger aquele ouro. E não é fácil, é muito difícil na verdade, porque se você for parar para pensar, tem que transportar esse ouro para esse lugar. Tem o custo do pessoal que precisa fazer a segurança desse lugar. Se você for transferir ouro, por exemplo, num carro forte, tem um custo muito elevado. Já o Bitcoin, você consegue colocar numa carteira externa, que ela é praticamente um pendrive, ela é do tamanho do pendrive, e pronto, você pode fazer o que você quiser com aquilo. Você pode ir daqui para a China e você consegue usar esses Bitcoins lá, é muito fácil de se transportar. Você pode colocar até em carteiras de papel, porque desde que você tenha a senha, você vai conseguir fazer as transações com esse Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Então é muito fácil de se transportar. É muito mais fácil de fazer transações com Bitcoin, porque a rede está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não acontece com o ouro, na verdade é um processo muito burocrático para que você faça negociações com ouro físico. Lógico que o ouro de papel é muito mais simples, né? Os fundos e os ETFs, você consegue fazer essas negociações de forma mais simplificada. Em compensação, tem um risco que eu falei, que aquele ouro, ele pode não ser um ouro físico, ele pode ser só um ouro de papel, um derivativo ali de ouro, então tem esse risco aí. O Bitcoin não pode ser parado, né? A não ser que você desligue a internet, não tem como desligar a internet. Ele valorizou 4.615 vezes
desde 2013, aquele período que eu falei, né? Então o ouro valorizou desde 1971 50 vezes e o Bitcoin já valorizou desde 2013 4.615 vezes. Não possui um histórico da performance durante grandes crashes e grandes crises do mercado global, e isso é importante. Muito volátil no curto prazo, né? A gente passou aí por um período nesse ano de 2021 onde o Bitcoin caiu praticamente 50%, mais de uma vez, se não me engano. Então tem uma volatilidade aí no curto prazo, mas se a gente for olhar o longo prazo, a gente vê que o Bitcoin acaba se valorizando muito mais. Estudos preliminares apontaram que o Bitcoin tem alguma correlação com o mercado de ações. Então, se o mercado de ações cai bastante, o Bitcoin tende a cair também um pouquinho. Então, tem uma correlação aí a princípio. Isso ainda é um estudo preliminar, como eu falei. Muito cedo para a gente afirmar que os dois mercados estão relacionados, mas já tem uma possível correlação. Por ser um mercado que não é regulado também, existe o risco de que pessoas muito influentes possam tentar manipular o preço do Bitcoin. Isso é um risco que ele existe mesmo, especialmente porque ele não é regulamentado. Se uma pessoa, dono de uma empresa da bolsa, por exemplo, fala muito bem dessa empresa que é listada, ele vai ser punido, porque ele não pode falar isso. A empresa ela é listada na bolsa, então tem um conflito de interesse. Isso não acontece com o Bitcoin, justamente porque o mercado não é regulamentado. Vou trazer aqui agora alguns dados importantes que compara os investimentos em ouro e os investimentos em Bitcoin agora. Um fundo de Bitcoin da Grayscale recebeu 2 bilhões de dólares entre outubro de 2020 e dezembro de 2020, e nesse mesmo período de espaço, os ETFs de ouro viram 7 bilhões saindo. Então, deixaram de investir 7 bilhões em ouro, 2 bilhões entraram para fundo de Bitcoin entre outubro e dezembro de 2020, um período bem curto de apenas 3 meses. Esse mesmo fundo da Grayscale gerencia mais ativos em Bitcoin do que o maior fundo de ouro do mundo. Então, um fundo da Grayscale gerencia mais dinheiro do que o maior fundo de ouro do mundo. Eu acho que isso é bem relevante. Esses dados aí desses fundos eu acho que demonstram aí um pouco do apetite dos investidores para o Bitcoin em detrimento ao ouro. E um gráfico aí também comparando $1 investido em Bitcoin contra $1 investido em ouro nos últimos 11,5 anos. Olha que loucura, se você tivesse feito isso em 2010, tipo um ano depois do surgimento do Bitcoin, hoje esse $1 se tornaria 72 milhões de dólares, enquanto esse $1 em ouro seria 1,71. É isso mesmo que você está vendo. Estou falando de 2010. O Bitcoin valia tipo 0,00 alguma coisa. Era muito pouco o quanto o Bitcoin valia. O Bitcoin começou valendo 0,0000, sei lá, menos que um Dogecoin. E aí agora ele está valendo tudo isso. Tá aí o gráfico na tela, você pode comparar aí. Esse gráfico foi retirado do debate aí entre o Michael Saylor, um dos entusiastas pelo Bitcoin, e o Frank Gilstra, investidor também entusiasta pelo ouro. E aí, para a gente concluir, eu concluir aqui tudo, eu acho que o Bitcoin ele trouxe uma série de melhorias em relação ao ouro, especialmente como reserva de valor. Traz aí várias coisas tecnológicas, eu acho que não dá para a gente não falar do aspecto tecnológico do Bitcoin. Divisibilidade, portabilidade, é uma tecnologia segura e confiável, ele é finito, ele tem um cap aí de 21 milhões, ele é desinflacionário, ele é auditável, ele é verificável, ele é inconfiscável, ele é descentralizado, ele não pode ser controlado por uma única pessoa. Não vai ter quintilhões de bitcoins no meteoro no espaço. Não tem quintilhões de bitcoins no meteoro no espaço, boa gatinha. Tem isso também, não tem quintilhões no espaço. Pro lado do ouro tem uma coisa muito positiva, que são os anos de história comprovado que atualmente o governo é aliado do ouro. Bitcoin tem um lado negativo, né? Então, vamos lá. Aspecto positivo do Bitcoin, tudo aquilo que eu acabei de falar, tecnologia, enfim. O ouro tem a sua história comprovada, o fato do governo ser um aliado. E negativamente, pendendo para o lado do Bitcoin, a gente tem aí o fato de que ele pode sim ser proibido
enquanto o ouro é totalmente legalizado. Mas mesmo podendo ser proibido, o que a experiência nos mostrou aí nos últimos meses é que mesmo países que proibiram o Bitcoin, a negociação de Bitcoin nesse país, na verdade, aumentou. Então as pessoas continuaram aí meio que fugindo da lei, continuaram negociando os seus Bitcoins. Vamos lembrar que a China já proibiu o Bitcoin, se eu não me engano, 9 vezes. Proibiu agora e já tem aí uma pequena discussão, uma pequena possibilidade de que a China volte a aceitar Bitcoins, ou melhor, volte a permitir que as pessoas tenham Bitcoin. Então, apesar desse aspecto da proibição, a gente tem aí o fato de que as pessoas podem continuar negociando porque não tem como parar o Bitcoin. Ele é uma rede que é descentralizada, não tem um ponto único, ninguém pode controlar e ninguém pode confiscar. Então, verificar essa proibição é muito complexo, mesmo que se proíba, você não consegue parar o Bitcoin. Por conta de tudo isso, a minha conclusão é a seguinte: eu acho o Bitcoin superior ao ouro. Você pode discordar de mim, você pode achar que o risco regulatório de proibição pesa aí para que o Bitcoin seja um ativo ruim ou que não seja uma boa opção, mas eu acho que ele é tecnologicamente muito superior ao ouro, mas muito superior ao ouro. E por ser uma coisa nova, a gente ainda tem discutido essas questões de regulamentação, mas acredito que em pouco tempo a gente vai ter isso superado. Até porque, mesmo que se tente proibir, mesmo que se tente confiscar, não tem como parar o Bitcoin. E finalizando, se a gente for olhar a história, o ouro ele foi proibido mais vezes, confiscado mais vezes do que o Bitcoin. Com isso eu encerro o vídeo de hoje. Quero saber sua opinião aí nos comentários, o que você acha, o que você prefere. Você prefere Bitcoin, você prefere ouro? Você acha que Bitcoin tem um risco muito grande? Ou você acha que o ouro, investir em ouro é deixar dinheiro para perder, porque o Bitcoin vai valorizar muito mais? Põe aí sua opinião nos comentários que eu quero saber. Com isso eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha gostado, deixa o like, que ele é muito importante para ajudar o nosso canal, e se inscreve, que aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de criptomoedas. Um abraço e até o próximo vídeo.